Irrigação de baixo custo. A solução que pode transformar o campo brasileiro. Como vocês puderam ver na abertura, o assunto do Ciências Sem Limites deste programa é irrigação de baixo custo. Nós estamos aqui na Fazenda Lajeado, mais precisamente na Faculdade de Ciências Agronômicas do campus de Botucatu. Você vai saber e conhecer um pouco mais com uma das maiores autoridades em irrigação de baixo custo do Brasil, professor Edmar Scalopi. Prazer em tê-lo no Ciências Sem Limites, professor. O prazer é meu. Inicialmente eu quero agradecer, as palavras elogiosas e merecidas, que você proferiu. Mas a minha formação, eu tenho orgulho de dizer que ela sempre foi nessa área de irrigação. Então eu tenho, além do meu curso de engenharia agronômica, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado no Brasil, sempre em irrigação. E tive o prazer, o privilégio de fazer o meu doutorado no exterior também em engenharia de irrigação. Então eu tenho uma vida inteira, quase que exclusivamente dedicado a esse capítulo. O que me fez pender para sistemas de irrigação alternativos de baixo custo foi um reconhecimento intuitivo que a irrigação no Brasil ela é seletiva. Por quê? Porque nós temos um potencial de irrigação muito grande, mas nós irrigamos uma área quase que insignificante. O Brasil irriga mais ou menos 2% da área irrigada mundial. Irriga 7% da nossa área cultivada. E 15% do nosso potencial de irrigação, avaliado pela Agência Nacional de Águas. É claro que deve ter um motivo muito forte para que a irrigação não desperte o interesse do agricultor. Ou não tenha mais propagação, por vários órgãos, seja até mesmo governamental, Mesmo porque, se nós imaginarmos hoje para o pequeno agricultor, ele não consegue ser competitivo, na produção de commodities. Milho, soja, algodão, grandes culturas. Mas em termos de hortaliça e legumes? Se ele tiver que quase que obrigatoriamente se envolver com a produção de olerícolas e frutíferas, obrigatoriamente tem que passar por irrigação. Nós vamos conhecer esses sistemas aqui. Nós estamos num local mais ou menos de um campo de demonstração. Sim, sim. Deve dar um meio hectare mais ou menos, Sim. Professor, que tipo de irrigação o senhor idealizou para esse terreno? E a que se destina? Sim. Nós, em sistemas de irrigação alternativos de baixo custo, não poderíamos desconsiderar um determinado sistema que tem aplicações específicas para determinada cultura. Então nós tivemos que privilegiar todos os sistemas de irrigação. Particularmente esse sistema de irrigação por aspersão. O aspersor é essa peça aqui. Isso. É curioso aqui que o único componente específico de irrigação é o aspersor. O único. O único. Todos os demais, eles são alternativos. Quando a gente fala alternativo para quem está nos assistindo, é aquele que tem na sua casa. Isso, que eles não têm uma destinação exclusiva para irrigação. Ele não tem que ir na loja de irrigação para prover. Comprar. Ele pode ir na loja de material de construção e comprar, por exemplo, esse cano que Esse cano, que é um cano de esgoto, para lavatório, para pias, ele não tem nenhuma especificação para pressão. Ele é apenas especificado dimensionalmente, Ele é um condutor pela BNT, de água. É um condutor de água. O nosso atrevimento foi utilizar esse tubo, sob pressurização. Nós vamos pressurizar esse tubo, só que nós vamos utilizar uma pressurização que ele é capaz de suportar. Tá. Por essa razão, nós tivemos que ajustar o aspersor. Então, um aspersor de baixa vazão, de baixa pressão, para suportar essa condição operacional. Tá certo? O aspersor geralmente tem duas saídas. Eu estou vendo uma só nesse. Uma só, e ela é intencional. A ideia é você, com um bocal único, você ter uma baixa vazão. Consequentemente, você pode otimizar a capacidade de condução de água dessa tubulação. Essa tubulação especificada como diâmetro nominal 40 milímetros, isso, ela é capaz de suportar até 15 aspersores como esse. 15 aspersores, na verdade, são 180 metros de linha lateral. Tá. Numa distância de quanto é a área? 12 metros cada 12 aspersor, metros. Quer dizer, cada aspersor domina uma área de 144 metros quadrados. Nós vamos gastar mais ou menos 70 aspersores por hectare.
O custo médio desse aspersor no mercado nacional é em torno de R$10, né? Esse tubo ele não precisa ser de primeira linha porque ele vai trabalhar enterrado. Aqui ele está aqui para quem Para está uma nos vendo, demonstração. para uma demonstração. Isso aqui geralmente é usado para irrigar pasto. Principalmente nesse nicho de produção leiteira, né, em piquetes rotacionados, né? E que não se irrigava antigamente. Não se irrigava, não né? tinha esse costume. Evidentemente, o upgrade tecnológico aí foi muito significativo, passou por irrigação, só que teve que ser uma irrigação de baixo custo, Claro. para justificar os tantos outros custos de produção associados à produção leiteira e à produção de carne no regime de confinamento, né? Então ele é enterrado a mais ou menos 30 centímetros de profundidade, ele tem uma vida útil estimada em 20 anos, né, no mínimo. Todos os componentes são especificados ABNT. Sim. Não há nenhuma, Quer dizer, não há nenhuma improvisação dimensional. e nenhuma irregularidade em termos de normas nada, técnicas. absolutamente né? nada. Aí o que o senhor faz? O senhor capta a água? Aqui vamos chegar rapidamente aqui, Sim. depois a gente continua aqui a demonstração. O senhor tem aqui uma represa, uma lagoa, é isso? Uma lagoa, uma represa. A água aqui não precisa ser filtrada, tratada, nada? Nada. Na verdade, quanto mais sedimentos, né, desde que não sejam condenáveis, né, melhor para nós, que nós vamos até uma represa normal, uma água que não tem uma aparência límpida, né, como claramente a gente pode demonstrar. E na verdade, essa característica da água, para nós é vantajosa, porque além da água, nós estamos colocando um pouco de matéria orgânica, um pouco de fertilizantes naturais, Sim. que vai diminuir a fertilização artificial, né, uma fertilização química ou orgânica artificial. Então, nós não temos absolutamente nenhuma restrição em relação à qualidade da água rústico, superficial. simples e eficaz. Sem dúvida. Essas Aí características aquela casinha, a bomba do já projeto. capta, né? A bomba já capta. É uma situação coisa sempre simples. desejável, né? A posição da água em relação à área, quanto mais próximo, melhor, né? Claro. Diminui o custo de bombeamento. Nós vamos mostrar essas imagens, Sim. nós estamos chegando ao final deste bloco. E realmente parabéns, professor. Nós vamos ver outros tipos nos outros dúvida. blocos. A irrigação de baixo custo. Hoje você está conhecendo uma irrigação feita em pastos rotativos, seja gado leiteiro, seja caprinos, ovinos. Sim. Você tem todo o benefício desse tipo de irrigação. E culturas também. E culturas, João. evidentemente, não claro. há nenhuma restrição em relação à irrigação de uma horta, né? De um Sim, pomar, né? Claro. Na qual se justifica a introdução do sistema de irrigação por Perfeito. aspersão. Né? Se você quiser contactar o pesquisador, o e-mail dele aparece aí na sua tela, edmar@fca.unesp.br. Se quiser conhecer um pouco mais do professor, www.fca.unesp.br, clique em departamentos, ele pertence ao Departamento de Engenharia Rural da Faculdade da FCA aqui do campus de Botucatu da Unesp. Se quiser interagir com a gente, cienciasemlimites@tvu.unesp.br. Se quiser rever os programas, www.tv.unesp.br. Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco você vai conhecer outras modalidades de irrigação de baixo custo. Um instante só, eu espero por você. O Ciência Sem Limites está de volta. O assunto de hoje, irrigação de baixo custo. Ao nosso lado, uma das maiores autoridades no assunto no Brasil, professor Edmar Scalopi, da Faculdade de Ciências Agronômicas do campus de Botucatu da Unesp. Professor, onde é que nós estamos agora? Esse é um outro tipo de irrigação de baixo custo. Talvez seja o principal representante dos sistemas de irrigação alternativos de baixo custo. Coincidentemente, são sistemas de irrigação mais utilizados no mundo, inclusive em países desenvolvidos, né? Os Estados Unidos irrigam 9 milhões de hectares com esse sistema de irrigação, que é o dobro da nossa área irrigada nacional. Não é? Mas, inexplicavelmente, são marginalizados no Brasil. Por quê? Porque é um privilégio, talvez uma preferência por sistemas mecanizados, Com marcas, sistemas industrializados. né? Com selos, com etiquetas. Exatamente. O que nós vamos demonstrar, na verdade, é um baixíssimo custo de investimento, né? Esse sistema ele irriga um sulco de 110 metros de comprimento. O investimento aqui está avaliado em mais ou menos R$500 por hectare, não é? 200 dólares. 200 e poucos dólares. $200 por hectare. Se eu dobrar esse comprimento, o custo cai pela metade,
é proporcional, é diretamente proporcional. É né? porque o investimento é inicial, né? É só o que ele vai investir, é isso, e é portabilizado, né? Ele Como pode é que ele mudar. funciona? Tem que ter um declive o terreno, geralmente? Tem que ter uma declividade longitudinal, que nesse caso é 0,5%, pode variar de 0 até 1%. Né? Ou seja, meio metro. Na verdade, se for 1%, é 1 metro a cada 100 metros, A cada 100 metros. de desnível. Né? E Deve aqui? haver uma declividade transversal, que nesse caso está um pouco exagerada, né? Poderia ser 0,5%. Melhor quando ela seja menor, porque você pode ter um maior número de sucos em operação simultânea. Aqui. Basicamente, ele tem uma caixa de recepção, onde nós vamos inserir aqui na entrada desse tubo de PVC para esgotamento de vaso sanitário, né, de 100 milímetros de diâmetro. E esse aqui é uma... Nós vamos inserir na verdade é um obstáculo para que o fluxo permaneça na tubulação E, o e senhor obrigamos a sair pelas orifícios que nós colocamos aqui, não é? Então, na realidade, isso aqui ele entra aqui dentro Isso. e vai passando e vai fechando. E ele é conduzido por uma linha de pesca, né? Perfeito. Que é associado, que é acoplado nessa carretilha. Nós adaptamos aqui uma manopla apenas para facilitar a operação. Com a vazão de água, você puxa e Só a pressão da água é suficiente para promover o deslocamento dele no interior do tubo até o final da área irrigada. E esse compartimento aqui? Nós estamos fazendo uma fertilização tecnológica. Aqui tem adubo que nós estamos vendo na imagem agora. Isso. Foi colocado o adubo misturado com a água. Isso, um adubo dissolvido, no caso foi ureia, para fazer uma doação em cobertura nessa cultura de milho. Nós facilmente calculamos a dosagem desse adubo, né? Colocamos aqui um registro para facilitar. Podemos observar aqui que a mistura é bastante homogênea por causa da turbulência da água, Da não é? vazão da água. Da aqui. vazão. É um sistema que absolutamente depende de uma qualidade de água superior. Na verdade, não havendo talvez componentes condenáveis como os metais pesados, qualquer tipo de impureza vai ajudar a nutrição natural dessa cultura. Essa é a mesma água daquela represa Daquela que nós represa, vimos. exatamente. Foi bombeada para cá. Isso. E se eu tiver a água nesse nível aqui, eu não preciso de bombeamento. Sim. Não há nenhuma pressurização, né? O sistema é totalmente por gravidade. Inúmeras vantagens do ponto de vista de aplicação, nós podemos observar. Vamos ver o suco, professor. Isso. Vamos mostrar Podemos o suco observar, né, que a área de molhamento é relativamente pequena, o que diminui a evaporação, mas a franja de molhamento vai se Aumentando. aproximando do sistema radicular. Isso tá aqui, certo? professor, o que é isso? Se por um acaso eu não me interessar por alguma razão em irrigar esse suco, eu posso promover facilmente a sua interrupção. O senhor Tá fecha? certo? Fecha sem nenhum problema, né? A gente está notando que a água está subindo. Isso, num O- processo de capilaridade natural, né? O Paulinho vai mostrar ó, a capilaridade que chama isso. Capilaridade é o processo. Ele vai subindo e já chegou na O raiz sistema da planta. radicular da cultura, levando o nutriente junto, né? Um custo insignificante, né? A água como veículo do fertilizante. Observe que a cultura está bem desenvolvida. Esse é um milho safrinha. Seria o nosso milho safrinha, né? Que na verdade É um milho de curta duração plantado em época de chuvas. E sem esse sistema de irrigação isso não seria possível. Porque nós sem estamos numa irrigação, seca danada, né? não seria possível, né, ter um milho com esse desenvolvimento, né, com essa produtividade esperada, porque nós estamos atravessando um período de escassez hídrica generalizada no Brasil. Então, a vantagem do sistema é que ele pode inserir agricultores descapitalizados numa tecnologia seletiva de irrigação, tá certo? Tornando então esses agricultores capazes de serem competitivos numa agricultura. Conforme o senhor disse, esse é outro tipo de irrigação de baixo custo? Nós tínhamos que privilegiar a irrigação de todas as culturas na alternativa de baixo custo. E por essa razão, né, não poderíamos ignorar os sistemas de irrigação localizado. Esse é o gotejamento. É o gotejamento. Nós utilizamos sempre uma mangueira normal, né, uma mangueira convencional de meia polegada para fazer a distribuição de água. E a distribuição de água para as plantas, as plantas cultivadas é feita através de microtubos. Esses microtubos, eles têm um custo relativamente barato, né? Estão avaliados em mais ou menos 15 centavos o metro. E eles têm algumas vantagens em relação aos gotejadores comerciais. Por quê? O orifício de saída de água é maior,
menos possibilidade de obstrução, pode utilizar uma água de pior qualidade ou um menor rigor na filtragem da água. Perfeito. E Agora, o senhor tem um outro ali, né, professor? sim, aquele O que é esse sistema? é um sistema de microaspersão comercial, né? Mas a gente está mostrando aqui que o sistema de microaspersão ele tem a vantagem de não ter o problema de obstrução que os gotejadores comerciais apresentam. Esse é o convencional. Sim, mas ele acaba tendo um desperdício na água aplicada porque ele não localiza a aplicação de água tão bem como o gotejador. Ele fica exposto, alguém pode obstruir, passar, fica sujeito a vandalismo, fica sujeito a acidente de trabalho. E veja, no nosso caso não, aqui tem uma experiência onde ele pode ser enterrado. Aqui, ele pode ser submerso, está só aqui para mostrar para os pesquisadores. Né? Isso, de repente você enterra toda essa tubulação, né, deixa exposta só a saída de água no microtubo e você poupa com isso, né, umas situações desagradáveis de vandalismo. Sim. Ou de acidente de trabalho que podem ocorrer normalmente numa cultura. Funciona perfeitamente. Esses microtubos compram em casa agropecuária? Você pode comprar em casas agropecuárias, eles têm, na verdade, isso aqui está especificado com um diâmetro interno de 1 milímetro, uma parede, um diâmetro externo de 2,5 milímetros, né? Você faz uma inserção muito fácil. A pressão de operação, a carga manométrica é baixa, em geral inferior a 1 metro. Baixíssimo. Então não precisa um bombeamento, às vezes não precisa nem bombeamento, a própria para quem tem em casa, abriu a água da torneira, quando tem água já é suficiente, até tem uma pressão excessiva, né, para operar esse sistema, tem até que dissipar um pouquinho de pressão no registro. Além dessas experiências, o senhor tem mais alguma outra? Sim, nós temos uma experiência aqui que eu acho interessante para ser demonstrada, né, no caso da propriedade apresentar um represamento, onde existe naturalmente, né, uma descarga, né, uma extravasão do excesso de água, e nós poderíamos instalar na verdade, um carneiro hidráulico alternativo. Podemos conhecer? Vamos conhecer. O professor Edmar vai mostrar um sistema de bombeamento de baixo custo. Nós estamos todos respingados assim em função da eficiência do sistema de baixo custo desta bomba tipo martelo ou tipo carneiro. Como é que funciona, professor? Bom, é uma aplicação prática, né, do teorema de Bernoulli, na verdade. Imagina que nós tenhamos aqui um represamento, né, uma barragem, onde existe um extravasor, né, permanente, e essa água, em vez de estar perdida para o extravasor, nós podemos utilizar para promover esse aproveitamento de energia hidráulica, né? Então nós temos uma energia de posição na represa, vamos transformar essa energia de posição em energia de velocidade até chegar no carneiro hidráulico alternativo. Nesse momento o sistema dele interrompe o escoamento, então a velocidade se reduz a zero, e toda a energia passa a ser pressurizada, energia de pressurização. O senhor usou tubos de extintor de incêndio ali? Isso, são descartados, né? O valor disso aí é simbólico, a gente consegue isso aí gratuitamente, é um valor de R$5 a unidade, porque ele tem um coeficiente de dilatação muito reduzido, por ser metálico, e favorece a pressurização do sistema. Observe que nós podemos acionar 4 aspersores numa horta, né? Tranquilamente, na condição normal de operação dos aspersores, só com a pressurização desses carneiros só para quem está em casa, nós temos uma caixa d'água a uns 3 metros. 3 metros de Utilizando desnível. estas bombas, nós conseguimos mandar quantos metros para cima ainda? O manômetro está registrando ali mais de 15 metros de carga manométrica. Quer dizer, mais de 15 metros? E seria proporcional a 3 metros, eu estou produzindo 15 metros então, de carga além manométrica. de hortaliças, poderia ser usado até para pasto. Para pasto, qualquer outra situação. Se nós considerarmos, né, que nós podemos obter um rendimento aqui de 50%, 60%, que é muito alto para o tipo de mecanismo que ele utiliza, e nós considerarmos, se eu não utilizar essa água aqui, ela vai ser utilizada na geração, na transmissão, na distribuição e na reconversão. Quem está nos vendo está pensando que está desperdiçando essa água. Mas essa água é aproveitada. Ela é reaproveitada. Ela é reaproveitada. Eu posso cultivar aqui, aproveitar, ter uma linha de cultura da aproveitação. E se você está no pé de uma represa, você está aproveitando essa água. E na verdade, quando eu faço o rendimento de geração de energia elétrica, transmissão, distribuição, conversão, dá um valor que se aproxima de 30%. Então eu tenho aí um ganho de rendimento muito superior do que se eu permitisse que isso se transformasse em energia elétrica. Para se ter uma ideia, uma bomba dessa tem um custo estimado em quanto, professor? Cada unidade tem um custo avaliado em R$80, então 4 unidades, R$320. Eu tenho motor, bomba e o sistema de pressurização. E os canos não são especiais também, não, são canos de esgoto, né, de baixo preço. De baixo custo. Né? Só tem um diâmetro nominal, né, de 40 milímetros que se usa em... Perfeito, professor. Agora, o que falta, no seu ponto de vista, para os governantes ou para a estrutura governamental
prefeituras, governo do estado, o governo brasileiro, disseminar esse tipo de irrigação de baixo custo para os assentados, para o pequeno produtor? No seu ponto de vista, o senhor tem um cabedal de conhecimento fantástico nesse assunto. Na minha concepção, o que falta realmente é o trabalho de divulgação. A divulgação no setor agrícola, né, ela tem que ser feita através de campos de demonstração. Não basta apenas você, talvez numa sala de aula, numa palestra, mostrar as vantagens, a condição operacional. O agricultor, ele quer sentir o sistema, ele quer verificar se aquilo ali tem uma aplicação imediata para ele, né? Mas de qualquer maneira, né, o que precisamos desenvolver, talvez com mais profissionalismo, é a extensão no Brasil, para que isso aí seja de fato participado aos produtores que têm interesse nessa divulgação. Eu quero salientar que esses sistemas foram, ano passado, certificados como tecnologia social pela Fundação Banco do Brasil. Portanto, todos eles carregam um componente social bastante forte. Eu reitero que nós não temos aí nenhuma vantagem de tributação na aquisição desses materiais alternativos. E que poderia, o pequeno produtor sem poderia. dúvida, poderia usufruir, né, de uma redução de tarifa, por exemplo, de impostos, porque a própria Fundação Banco do Brasil reconheceu como tecnologia social. Então, talvez se nós nos empenhássemos, né, em reduzir um pouquinho mais o custo desse material que tem múltiplas utilizações, não tem uma utilização específica para irrigação alternativa, quem sabe um maior número de agricultores poderiam se beneficiar ainda mais desses sistemas que, sem dúvida, né, a grande vantagem, ao final das contas, é melhorar a qualidade de vida dos agricultores. Agora, o senhor comentava antes da gente estar gravando, o Brasil irriga muito pouco, né? Sem dúvida, apenas 2% da área irrigada mundial, que é uma área insignificante. O senhor que já esteve na Europa, em outros países, eles usam esse tipo de irrigação? Sem dúvida, todos os países que têm, na verdade, uma maior valorização da agricultura, valoriza qualquer alternativa que melhore a condição de vida, a condição de produtividade dos agricultores. Então, hoje, por exemplo, nós atravessamos uma crise hídrica generalizada no país, a agricultura, terrível, por sinal. Pois é, a agricultura não pode ser responsabilizada, né, por um grande consumo de água. A vilã. Né? Alguns canais mostravam que se irrigava muito determinadas plantações, e não é verdade. Nós podemos documentar, né, que a nossa água utilizada mesmo, a água consumida, é uma água que se transforma em fotossíntese, que vai se transformar em produção de alimentos, de fibra e de produtos energéticos. E tudo com baixo custo, com material fácil de aquisição. Geralmente, né, disponível em qualquer lugar do país. É possível que em alguns lugares do país você não encontre loja especializada em sistemas de irrigação, mas em material de construções seguramente você vai encontrar. Você compra qualquer desses componentes, baratíssimo, e monta o seu sistema, você passa a ser um competente gestor do seu sistema. Isso é muito interessante em irrigação, né? Tornar o agricultor irrigante como um gestor do sistema, para ele ficar mais independente e resolver os seus problemas triviais que podem ocorrer, né, no desenvolvimento da tecnologia. Faltou algum outro ponto de eu mencionar ou perguntar que o senhor queira destacar? Eu acho que está, de alguma forma, né, discutimos, né, evidentemente, em função da brevidade do tempo, né, os assuntos relevantes em relação ao tema. Eu quero agradecer bastante essa oportunidade, que, na verdade, vem preencher essa lacuna que nós temos em divulgar o sistema. E espero, com isso, né, que um grande número de agricultores possam ser beneficiados com essa tecnologia. As pessoas interessadas podem entrar em contato. O senhor está disposto a fornecer todas as técnicas de manuseio? Eu apenas solicito, né, que talvez o componente de agências de extensão do país possam me auxiliar na resolução dessa demanda, que às vezes ela acaba sendo exagerada para a minha disponibilidade. Claro, então, se eu tiver uma ajuda, né, isso favorece muito o desenvolvimento desses sistemas. O Ciências Sem Limites agradece e parabeniza por uma ideia, porque aqui se tem extensão, mas a pesquisa inserida nessa extensão é grandiosa. Sem dúvida, tudo isso, né, tudo que é repassado para o setor, né, para a função extensionista, tem que passar primeiro pelos crivos de pesquisa. Atende rigorosamente, né, os pré-requisitos de pesquisa. E uma vez comprovado, isso é transferido integralmente, sem riscos, para o usuário. Parabéns e continue com esse sucesso, professor. É um prazer. Muito obrigado. Ciências Sem Limites termina aqui.